E aí pessoal, tudo bom? Eu sou Ralf Gomes e hoje estou aqui para apresentar a segunda parte do vídeo intitulado Obsolescência Programada. Porque no meu último vídeo eu falei sobre o fato de que a indústria já impõe aos seus produtos uma vida útil limitada. Eu demonstrei muito bem que muitos dos nossos produtos já têm uma obsolescência programada, ou seja, estão condenados a dar defeito ou problema dentro de algum tempo, né? Para que exista uma rotatividade no comércio, na indústria, porque a indústria vive, o comércio vive de rotatividade, né? De compra e de venda. E se o produto dura muito, a indústria e o comércio não lucram. Então a obsolescência programada é uma espécie de vício colocado nos produtos para poder fazer com que esses produtos não durem muito. E a pessoa tenha que substituí-los por outros. Muitas das vezes, no caso de celulares, você substitui 6 por meia dúzia, né? Você pega um celular seu que você acha, considera que está já obsoleto, e você substitui por um outro celular que na maioria das vezes não tem configurações muito diferentes, mesmo porque a maioria das pessoas só usa internet, rede social, que não exige muito da capacidade de processamento do celular. E câmeras, né? Qualquer celular aí popular tem uma boa câmera, não precisa gastar muito dinheiro. Outras vezes as pessoas gastam 2, 3 mil, até mais com o celular, simplesmente para ficar na internet ou tirar algumas fotos, fazer alguns vídeos, né? Então isso é bem interessante. Bom, gente, só que no primeiro episódio, né? No primeiro vídeo, onde eu falo sobre a obsolescência programada dos produtos, nesse vídeo aqui eu vou tratar da obsolescência programada nos seres humanos, nas unidades biológicas. Por quê? Porque nós, né, nascemos programados para morrer. É um programa muito bem definido, é uma diretriz muito bem estabelecida. Hoje, né, com o desenvolvimento científico, muitos cientistas já estão observando que a estrutura íntima da matéria, os campos subatômicos, a malha quântica, se você olhar para toda a natureza tem sincronia, é feita de leis. Como costumo dizer, a própria ciência foi criada para tentar entender essas leis. Se o ser humano criou uma ciência, que é algo lógico, metódico, rigoroso, para tentar explicar as leis da natureza, como essas leis podem ser aleatórias? Como essas leis podem ser sem propósito? Então, mas o pensamento científico, ele foge da superstição, foge da religiosidade, que é uma outra forma de tentar explicar através do mito, né? Sem comprovação, sem busca, sem entendimento real, sem pesquisa, sem questionamento. Isso é a religião, né? Inventa-se mitos para explicar como as coisas funcionam. Mas, né, o interessante é que, apesar da religião ser totalmente equivocada, a ideia básica da religião é coerente. A ideia básica, né? A ideia básica da religião é o quê? Se o mundo existe de uma forma organizada, de uma forma lógica, com leis, com regras, com sincronismo, deve haver um criador. Esse é o raciocínio da religião, né? E a ciência está chegando na seguinte conclusão através das suas observações, não através de crença e de mito. A ciência está chegando à conclusão de que o mundo é muito bem organizado para ser aleatório. O mundo, o universo, é todo cheio de leis e sincronias. Então, tem um aspecto, digamos assim, de correlação com a religião, né? Então, como eu falei, se a religião é equivocada no seu sistema, né? Se a religião é equivocada nas suas práticas, que não envolvem nenhum tipo de racionalismo,
que envolve emotividade barata, que envolve preguiça mental, que envolve manipulação, desonestidade intelectual. Isso tudo é o que a religião trata, né? Mas a essência da religião, que é o questionamento a respeito dessa realidade aqui que nós existimos, na qual nós existimos, esse questionamento, sim, é válido. E a ciência tratou de correr atrás, né? Coisa que a religião nunca fez. Tratou de correr atrás e buscar. E está achando coisas que nunca se imaginou. Então faz pensar, né? Por quê? Né? Todos os cientistas sempre questionaram por que o ser humano morre. E a genética demonstra muito bem. A morte parece ser uma coisa programada. A morte não deveria ocorrer no sistema orgânico, porque alguma coisa acontece em algum momento onde o ser humano, no auge da sua vitalidade, começa a ter uma decrepitude celular. As células não se reproduzem mais de forma adequada. Existem vários erros. E isso gera o quê? Deficiência, decrepitude, velhice, fraqueza, demência e morte. Esse é o processo, né? Mas não era para acontecer. Por quê? Porque você vê um ser humano jovem, as células dele se reproduzem de maneira perfeita. Ele tem vitalidade, ele tem bom ânimo, tem inteligência, tem disposição. O corpo é saudável e disposto para tudo. Por que que em algum momento da existência essa decrepitude começa a ocorrer? Eu vou falar algumas coisas aqui, né? Vou até utilizar um filme aqui chamado Blade Runner, Caçador de Androides. Esse filme já é um filme antigo, né? Não tô falando nesses remakes vagabundos que tem por aí, não. Tô falando do filme antigo, Blade Runner, com Harrison Ford e Sean Young. Tem também Edward James Olmos, tem um grande elenco, né? E o líder dos androides é o grande ator Rutger Hauer, né? Então, vou dar um exemplo aqui, um resumo aqui do Blade Runner, né? Blade Runner, Caçador de Androides, ele trata, né, de um futuro onde a inteligência artificial se tornou uma realidade. Androides são criados para servir os homens, né? Alguns são soldados, alguns são operários, né? Fazem trabalhos que o ser humano não consegue fazer no espaço exterior. Só que em determinado momento esses androides começam a se rebelar. Não se entende por quê. Esses androides começam a agir com atos terroristas, né? Atacando as pessoas. E esses androides no futuro são muito mais fortes do que o ser humano, muito mais resistentes à dor e com um intelecto muito parecido com o do ser humano. São consciências, né? São entidades sencientes. E não consegue se entender por que esses androides estão fazendo esses atos terroristas. Principalmente contra a própria empresa que os criou, que é a Tyrell Corporation. Esses androides são considerados proscritos, né? Proibidos na Terra, são mandados para... Né? Todos os que aparecem são exterminados, sendo que alguns voltam e tentam entrar nessa cooperação Tyrell para não se sabe o que. Depois se descobre que esses androides, né, eles, por serem muito fortes, por serem muito inteligentes, existe um mecanismo de segurança que foi criado, que foi, digamos assim, programado na sua genética, que é o seguinte: eles têm apenas 4 anos de vida, né? Então esses androides, por piores que eles sejam, o problema se resolve dentro de 4 anos, eles morrem. Então, como eles estão voltando para a Terra e tentando buscar o Criador, né? O filme é muito filosófico, né? Eles estão atrás do Criador, que é o Tyrell, né? Que é o grande gênio que criou as mentes desses androides no futuro. Um grande engenheiro, né? Eles estão atrás desse engenheiro e ninguém entende por quê. E quando o filme se desenrola, se descobre que eles estão atrás dele porque eles querem mais vida. Eles não aceitam ter nascido para ver apenas 4 anos. Então, vocês vejam que interessante essa analogia, né? Eles são entidades artificiais, construídas geneticamente, com diretrizes, com uma programação de obsolescência programada. Por quê? Porque
É um recurso de segurança. Aí faz pensar, né? Por que nós temos vida limitada? Será que a obsolescência programada também não é imposta a nós, seres humanos? Porque, né, nas últimas descobertas dos físicos, muitos já estão observando que a existência parece ser um universo holográfico, construído de fora do espaço-tempo, de outra dimensão sendo projetada para essa dimensão aqui. Então, na realidade, muitos cientistas já estão considerando a possibilidade do nosso universo ser pura luz, pura projeção a partir de um buraco branco que expele luz para uma outra dimensão. O buraco negro é o contrário, né? Ele suga. Então, do outro lado desse universo, haveria um buraco negro sugando informação, luz, e expelindo para esse nosso universo aqui. Isso já é teoria científica. Então, meus amigos, a gente para pensar, né? Será que alguém, né? Ou os seres, as consciências, os engenheiros que estariam do outro lado desse buraco branco, projetando essa realidade aqui, será que eles não, ao construir nosso mundo, ao estruturar as nossas personalidades, os nossos corpos, será que eles não instituíram uma obsolescência programada como recurso de segurança em nós mesmos, que é a morte? Existem carrascos terríveis, existiram na humanidade carrascos terríveis, mas não duraram muito, né? O indivíduo pode ser muito bom ou pode ser muito mal. Ele pode ser muito evoluído ou muito involuído. Ele pode ser muito intelectualizado ou pode ser aquele indivíduo mais ignorante. Recurso de segurança. Todos têm pouco tempo de vida. Então, é muito estranho, né, observar isso. Aí, passando por esses conceitos de morte, né, porque ao longo das eras, o ser humano começou a aceitar a morte muito bem, né? A morte, a velhice, a decrepitude, a doença. É muito comum se ver gente falando que, né, a velhice é a melhor idade. Que melhor idade? Né? Uma idade onde você está fraco, né? Onde você já não tem a memória que você tinha antes, né? Onde você depende muitas das vezes dos outros, né? Está em decrepitude acelerada, né? Num preparatório para a morte. Quando é que isso é a melhor idade? Isso é um absurdo, né? Velhice não é coisa boa e nunca foi. Ser idoso, né? É estar no processo de decadência que antecede a morte. Então é um absurdo. Então o que é a morte? Durante muito tempo os cientistas, né, pensaram, até os filósofos pensaram, o que é a morte? Né? E em 2009, 3 cientistas ganharam o prêmio Nobel, 3 cientistas americanos. Elizabeth Blackburn, Carol Grader e Jack Szostak. Por que eles ganharam o prêmio Nobel? Porque eles descobriram o mecanismo que leva ao envelhecimento, à decrepitude e à morte. O estudo deles provou que uma enzima chamada telomerase, né, responsável por a substituição de perdas genéticas no cromossomo, que faz com que o organismo se mantenha saudável e jovem, né? A telomerase, essa enzima, né, ao longo do tempo, né, com o passar dos anos e a idade, diminui, o corpo diminui a produção de telomerase e faz com que essa cabeça do cromossomo, que chama telômero, se reduza.
e comece a dar erros na reprodução celular. E isso acaba causando várias falências no organismo. A pele já não produz mais, né, a melanina. A pele já não absorve mais água como absorvia antes. Fica ressecada. Aparecem as rugas. Os órgãos já não funcionam mais como antes. Por quê? Porque o cromossomo é onde está o DNA do ser humano, né? Onde está toda a configuração física estabelecida através de um programa que se chama DNA. Isso no cromossomo, que é uma espécie de um filamento, né? Onde está contido ali o DNA. Na extremidade do cromossomo existe uma ponta. Imagine um cadastro de um tênis e a ponta do cadastro. É mais ou menos essa imagem. Essa ponta do cadastro seria o telômero. Esses 3 cientistas ganharam o Prêmio Nobel em 2009, descobriram que a diminuição desse telômero, que é a cabeça do cromossomo, por falta, né, ou deficiência da telomerase, da produção de uma enzima chamada telomerase, gera o quê? Má reprodução celular, erros na reprodução celular, que causam vários problemas, né? Inclusive, eles foram premiados, por quê? Ganharam o grande prêmio, né, do Nobel. Por quê? Porque se descobriu com isso também que, né, se você consegue uma boa reprodução celular, uma reprodução celular que não tenha decrepitude, que não tenha erro, isso é positivo em relação às células boas. Mas em relação às células mais, também faz com que elas se reproduzam indefinidamente. E isso é o chamado câncer. Por isso é tão difícil atacar o câncer, porque o câncer, as células do câncer são imortais, indestrutíveis. Elas se reproduzem de forma perfeita. São células ruins, células más, né, que causam vários problemas no organismo e levam até a morte. Então, esses 3 cientistas ganharam o Prêmio Nobel por conta disso. Descobriram o processo que se forma o câncer. E, ironicamente, descobriram também, talvez, a chave da fonte da juventude. Por quê? Porque descobriram o que causa a decrepitude celular e a morte. E no futuro, né, quando os cientistas conseguirem compreender o processo, talvez eles só permitam que as células boas se reproduzam indefinidamente. E daí a imortalidade genética celular, a imortalidade tecnológica, através da ciência. Isso é uma possibilidade, né? Então eu queria falar aqui também que existem já foram descobertas, né, formas de vida nesse mundo que nós vivemos aqui na Terra, planeta Terra, que são imortais. Elas só morrem se sofrerem uma grande agressão, um alto nível de estresse. Fora isso, se regeneram, né, indefinidamente, mantendo suas características originais, né? Então, são entidades eternas. Foi encontrado, né, uma água-viva em 1988 por um estudante de biologia marinha chamado Christian Sommer, em 1988. Ele descobriu, né, uma água-viva chamada Turritopsis nutrila. Essa água-viva, ela não morre. Ela vive indefinidamente. Ela se reproduz suas células de forma perfeita indefinidamente. Ela só pode morrer se for agredida ou se sofrer um alto nível de estresse. Fora isso, ela é eterna. E se um dia nós compreendermos esses mecanismos, talvez nós tenhamos também a imortalidade tecnológica. Por quê? Porque a morte, né, como eu falei, que parece ser uma obsolescência programada do ser humano, uma obsolescência biológica programada, né? A gente não sabe, né, o que originou esse universo aqui. As forças que nos controlam e que talvez, por mecanismos de segurança, provoquem a nossa morte prematura, assim como nós mesmos provocamos, né,
a obsolescência programada dos nossos equipamentos, nos nossos produtos, para que a indústria se movimente, né? Porque se um produto durar muito, ninguém lucra, né? Então se coloca vícios nos produtos para que eles durem pouco. Talvez, né, analogamente, esses engenheiros que engendraram nossa realidade tenham talvez provocado um mecanismo de segurança, que é a morte, o esquecimento, né? Porque através da morte e do esquecimento não há revolução, né? O indivíduo vive pouco, acumula alguma informação e logo é morto. Parece muito com o mecanismo de segurança, né? Então, gente, queria falar um pouco aqui sobre isso, nesse segundo episódio, nesse assunto tão interessante, que é a questão da reciclagem da natureza, do porquê que nós, seres humanos, somos criados para morrer. Não tem sentido isso, né? Uma entidade consciente, lúcida, coerente, racional, que é capaz de compreender a si próprio e o mundo que o circunda, que é capaz de criar arte, criar tecnologia, criar filosofia, e a gente constrói todo esse conhecimento, e aí vem a morte e acaba com tudo. Não tem sentido. É por isso, né, eu estou levantando aqui a hipótese de que isso seja algum tipo de recurso de segurança, para que nós não nos libertemos. Né, porque uma vez que você morre, você perde toda a informação acumulada ao longo de anos e décadas. Muitos chegam a quase um século, ou até ultrapassam um século, e depois simplesmente morrem e esse conhecimento todo se perde, né? E quem produziu tudo isso, quem fez essas diretrizes, está satisfeito. Porque não há como ter revolução se você não tem memória, se você não lembra de tudo que foi feito com você no passado. Então a gente pode estar nesse grande círculo vicioso, nessa matrix de controle, sem ter como fugir disso, né? Sem ter como sair. Porque existe um mecanismo de segurança, que é a morte programada. Todos nós nascemos programados para morrer. É uma diretriz da natureza. Animais e homens, tudo está sendo reciclado. Tudo está sendo reciclado. Então, amigos, um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento.